Carol, você sabe que no esporte a gente lida com dor o tempo inteiro. Mas tem aquelas dores que doem no coração e na alma. Não tem muito como a gente evitar isso, porque viver é também sentir dor. Maria, e tem as dores que não passam, as dores que não se transformam, mas a dor, ela sempre nos transforma. E para levar a dor muito além do esporte, a gente recebe hoje Fabi Alvim e Aline Wolff. Eu vivo até hoje, né, gente? Assim, é uma ideia do tipo, tu tá aqui para melhorar o rendimento. Não, eu não estou aqui para melhorar o rendimento, estou aqui para cuidar de uma pessoa. Eu jamais imaginei que fosse tão fácil passar pela dor da sexualidade. Por que a gente demora tanto? E falar sobre isso hoje é motivo de orgulho para mim, sabe? Assim. Aline Wolff é psicóloga clínica do esporte, participou diretamente da formação do Núcleo de Saúde Mental do Comitê Olímpico Brasileiro. E Aline, você é psicóloga de atletas medalhistas como Rebeca Andrade, Lohane Oliveira, Tati Weston Webb e de alguém muito especial para mim, a Carol. Para mim, prazer enorme ter você aqui hoje com a gente, Aline. Eu estou muito, muito feliz de estar com vocês hoje aqui, né? Falar de coisas que para mim são tão caras, né? Com pessoas que eu admiro já de longa data. Que bom. Fabizinha é bicampeã olímpica, é uma das maiores, vamos lá, é a maior líbero da história, né? Vamos ser justos aqui. É também comentarista, Fabizinha é apresentadora. Só hoje, tá? E Fabizinha é muito Mengão, torcedora do Flamengo. Que bom, Fabizinha. Assim, eu ia brincar que você, na verdade, é um pacote completo, porque eu acho que, além de tudo, você é amiga de todo mundo que está aqui. E você é uma pessoa que vai muito além do esporte, tem muito tempo, e que sorte a nossa ter você. Eu tiraria metade das coisas que você falou, acho que... Menos a melhor líbero do mundo. Não. Menos o Mengão, é Não, isso? Eu seguraria o Mengão, mas assim, um prazer estar aqui com vocês, espero que seja prazeroso para todos nós aqui, essa tarde/noite que a gente vai adentrar. A gente tem sempre trazido umas referências que eu acho que vêm não só nas reuniões que a gente tem, né, antes do programa, mas que são referências para a gente também. Então, para o programa de hoje, a gente trouxe uma frase do Contardo Caligares, psicanalista, escritor italiano, que ele diz: "Eu quero ter uma vida interessante. É preciso sentir plenamente as dores. Das perdas, do luto, do fracasso, eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim." Olha, eu posso dizer que, assim, a partir da maior dor que eu vivi, eu realmente venho, assim, vivendo a minha maior transformação. Eu percebi que tem uns lugares que a gente só acessa realmente nessa dor. Então, eu queria começar perguntando para vocês duas, para onde a dor de vocês já levou vocês? Eu trabalho a vida inteira com a dor, né? Porque eu sou psicóloga e foi na minha profissão que eu me reconciliei com a dor, para mim mesmo. Porque a gente vive numa sociedade, gente, que diz o tempo todo que sentir é ruim, que a gente não deve sentir, que a gente tem que ficar o mínimo de tempo possível sentindo o que quer que seja. Só que o sentir é a única coisa que realmente nos aproxima do que a gente precisa, de quem a gente é e revela às vezes o que a gente quer. Então, cuidando de tantas pessoas, tantos atletas e tantas outras pessoas não atletas, eu aprendi que a dor, ela é algo que a gente pode acompanhar. A gente não tem que ter pressa de cessar. Mas é difícil ficar nesse lugar. É como se fosse uma dança, né? A gente chega perto da dor, ela revela o que ela tem que revelar, aquilo se acomoda, né, para a pessoa seguir e ir se transformando aos poucos. Eu queria inserir um pouquinho do esporte, assim, que eu acho que o esporte, ele às vezes nos traz muitas dores físicas, né, nas quais a gente passa no dia a dia pelo excesso de trabalho, por levar o corpo ao limite quase que diariamente, né? E é interessante como as construções, quando a gente fala por exemplo, quando a gente fala de medalhas ou quando a gente fala dos objetivos que a gente tem enquanto atleta, muitas vezes são momentos de dores que às vezes não são nem só suas, né? São de alguém que está ao seu redor, que você constrói as relações mais profundas, né? E dentro de um time, quando você pensa em objetivo de título, cara, sei lá, ir para uma Olimpíada que seja, subir num pódio,
você pode ter certeza que a gente vai estar cercado ali de muita alegria, de muita euforia, mas de uma sensação de que é como se a gente construísse a muitas mãos. Eu me lembro de algumas dores, não só minhas, mas do quanto havia sempre uma preocupação de como a gente lidava e de como a gente fazia com as dores das outras. E aí a gente, através disso, às vezes tinha uma transformação como pessoa, indivíduo, e uma transformação como equipe também. Assim. Você falando isso é muito... Quantas vezes, né, nesse trabalho de equipe, porque mesmo na praia, mas eu também joguei na quadra no início, tem esse lugar de que às vezes a dor do outro passa a ser a sua força, porque você sabe que você tem que entrar com mais. Né? E você acolhe a do outro, você ouve, você dá a mão e aquilo de alguma forma fala, eu posso nesse momento entrar com mais. E eu não falo só de relação de amizade não, porque eu joguei em diversas equipes e nem sempre nós éramos as melhores amigas, mas a gente tinha uma relação de confiança para jogar junto, que eu acho que... E aí tem de tudo. Tem de relação de amizade, tem relação de dor profunda, onde você se conecta e você nem sabe, né, que você está construindo ali relações mais humanas. Pensando nesse programa, né, no que a gente está fazendo aqui agora, a minha relação com a Maria de amizade ela é uma relação curta, sabe? Não tem muito tempo. Apesar do nosso caminho já ter se cruzado muitas vezes, em vários momentos da vida e por diversos motivos, ela é recente. Ao mesmo tempo, acho que a gente se encontrou no momento em que as duas estavam vivendo dor, sabe? E aí eu acho que a gente está aqui hoje é uma forma de ter transformado essa dor, sabe? Porque a gente teve essa conexão num momento muito difícil. E dá muita confiança, sabe? Eu falei isso pra ela, eu falei, Maria, você me deu a mão quando eu tava precisando, cara, isso é muito... Não, isso pra mim tem muito valor, sabe? As pessoas, a nossa vida é uma solidão, né? Sim. O nosso sofrimento, as nossas dores, eu sei que a dor é minha, ela não vai conseguir tirar a dor de mim, mas ela dá a mão e fala, eu tô aqui, tem momentos que você fala assim, caramba, tipo, não, ela tá ali, sei lá, nem que seja tipo pra você se enganar um pouco, sabe? E achar que você não vai lidar sozinha. Mas não se enganar, você não vai mesmo. Mas... Né? Eu senti isso também muito nesse momento, né, da porrada, o quanto você foi importante, o quanto você foi importante, o quanto pessoas à minha volta, eu acho que rede de apoio, a gente fala muito dessa coisa, mas aí eu pergunto até assim para a Fabi, o quanto às vezes, você falou desse lance da equipe, né, o quanto naquele momento que vocês perderam na Olimpíada, vocês passaram por uma dificuldade tão grande, vocês construíram juntas 4 anos, maturando aquela derrota, a dor do time, para chegar na outra Olimpíada tão forte e voltar com o ouro olímpico. O quanto essa construção na dor foi importante para vocês, para transformar junto na força de vocês. Eu não gosto muito desse lugar que a galera fala, eu gosto de aprender na derrota. Não combina com você. Eu não gosto muito desse lugar. Vamos evitar esse... Né? A gente, vamos tirar uma lição. Mas, assim, é inevitável que a gente tenha lições que assim, eu sempre fui a favor, né, nas minhas reflexões, assim, cara, se você fizer as contas certinha ali, você sabe por que você perdeu e por que você ganhou. Uhum. Você sabe. Né? Se você for honesto com você mesmo, que eu acho que é o princípio de qualquer bom diálogo, é honestidade, sim, principalmente com você mesmo. E quando você vem de um resultado ruim ou de um revés que te marcou, se aquele caminho, se você tem a oportunidade de ver aquilo de novo, cara, não existe outra possibilidade se não você tentar fazer diferente, né? De pegar aquilo e falar, cara... E assim, alguns grandes adversários que a gente teve nessa caminhada, a gente teve a oportunidade também de reencontrá-las, né? E ao mesmo tempo de representar gerações que construíram e pavimentaram esse caminho, e que eu acho que tudo isso vai dando muita força, sabe? Assim, o Zé Roberto, na seleção seguinte, ele traz uma molecada mais jovem, com pouca experiência e pouca vivência, que faz um encontro de gerações assim, cara, tinha uma galera que viveu aquele revés e tinha uma galera que estava querendo aprender com aquela geração. E quando a gente chegar lá em 2008, assim, acho que a pior derrota da minha vida, se eu pegasse tentasse fazer uma síntese da trajetória, foi a derrota do Pan-Americano aqui em 2007. Que talvez tenha sido diante da família, dos amigos, num templo do vôlei, que é o Maracanãzinho. E aquela derrota ali, eu acho que acaba sendo um marco naquela conquista de 2008, assim, sabe? E eu não sei se essas derrotas, se a gente pudesse fazer diferente, aconteceria resultado diferente, se a gente tivesse ganho aquilo, se a gente perderia a Olimpíada. Mas a única coisa que eu sei é que a gente teve uma oportunidade de fazer algo novo, assim, dentro de um campeonato que a gente conseguiu apresentar muita gente, assim, sabe, Carol ou Maria? Porque, para mim, aquela conquista não foi só das duas jogadoras que estavam ali, sabe? Eu acho que aquela conquista tinha muita
além de ser uma conquista das mulheres, foi a primeira Olimpíada de 2008 que a gente conseguiu mais medalhas de ouro do que os homens, né? Fomos nós e a gente falava de 3 medalhas só apenas, né, de ouro. Olha que coisa, como é que a gente evoluiu, né? Quantas mulheres fora passaram por aqui e que não tiveram a oportunidade de subir nesse degrau mais alto aqui. Então, eu sempre falei com as meninas, é muito importante que a gente lembre de todo mundo que passou por aqui. É muito importante que a gente fale das outras pessoas que passaram por aqui. E que a gente é apenas detentora dessa medalha, desse momento olímpico, mas que a gente representa muitas mulheres. E, cara, assim, foi muito mágico. Eu pude ali, subir ali e representar pessoas que eu... Cara, e vocês têm ideia de que a posição que eu joguei na minha vida foi inventada? Isso pra mim, às vezes, parece meio surreal. Toda vez que eu volto pra 2008... Porque eu te vi atacando. Eu fico assim, cara, que louco é estar aqui, né? Subir nesse lugar, nesse pódio. Porque a posição que eu joguei foi inventada, ela não existia. Então, a partir daí, tudo parece meio sonho pra mim. Então, às vezes, eu no meio desse sonho, eu meio que me perco, sabe? Calma aí, cara. Isso aqui não era nem pra eu estar aqui, eu era contra qualquer probabilidade. O esporte é cheio de padrão, o esporte é cheio de, sei lá, de predicados que você tem que preencher pra estar ali. E, de repente, uma posição foi inventada, de repente eu estava no meio daquelas meninas, de repente eu estava do lado dos meus ídolos, e de repente eu estava participando de uma conquista onde a gente conseguia contemplar quem pavimentou esse caminho. Isso né? é muito interessante que tu tá trazendo, assim, porque a tua função foi uma inovação, né? E foi alguém ali que pensou, não, por que a gente não faz diferente, né? Só que o esporte, eu acho que é uma coisa que a gente espera que seja daquele padrão, que tem que ser daquele jeito. Então, assim, é legal problematizar isso também, porque por quê? Né? Por que a gente não pode também inovar, criar e trazer outras... E eu acho que muita coisa acontece no esporte, né? Porque ele precisa se reinventar também, né? Eu acho, inclusive no tema da saúde mental, cara, está se reinventando, porque a gente tá vendo uma geração aí, né, meninas, que cara, não topa mais certas coisas, entende? Sim. Então, assim, as lideranças estão precisando, né, Se atualizando. atualizar e renovar e entender qual é a aproximação agora com essa geração, qual é o tom, como que a gente chama eles para a força do trabalho, da perseverança, da resiliência, que a nossa geração aqui, né, sempre topou, né, a gente aguenta, a gente é forte, a gente vai, a gente engole o sapo. Ou se a gente não sabia muito que tinha outra possibilidade. Eu acho que não tinha outra possibilidade. Mas eu acho talvez. também que toda geração tem a sua luta. Sem Né? dúvida. A nossa geração teve uma luta porque lá atrás outras lutas foram travadas e um pouquinho se andou, um pouquinho se andou. E eu acho que esse gancho é muito legal, porque da mesma forma que inventaram a sua posição um pouco antes, né, quando você estava ali chegando no adulto e tal, essa função da psicologia esportiva, principalmente, é muito nova também. A função já existia. Mas a saúde mental é uma coisa que a minha geração mesmo, durante anos, não tinha na equipe uma psicóloga esportiva. A gente não tinha esse privilégio de entender a importância desse lugar. Então, como é que você vê isso hoje em dia, né? Você trabalha com atletas renomados, medalhistas, campeão olímpico. Então, assim, como é que você acha que isso se dá atualmente? Isso existe. Isso sempre existiu. Desde sempre o atleta tem as suas vulnerabilidades, porque o atleta é uma pessoa. É que era velado, né? Era velado. Só que não podia. E aí era legal trazer um que eu acho que foi um marco quando a gente fala de saúde mental, falar da Simone Biles. Sim, nas Olimpíadas de Tóquio, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente fala, assim, de ir muito além do esporte, foi o que ela fez. Porque você pega uma pessoa que ela está acima de ser uma grande medalhista, né? É tratada como um fenômeno. Ela chega nas Olimpíadas do Japão para ser o grande nome do esporte, pela primeira vez uma mulher sendo o grande nome do esporte. Uma mulher negra. Uma mulher negra. E a Biles chega e com 2 dias ela fala... Tem um trecho que é muito bom. Eu não estou feliz, eu não quero estar aqui. E aí, o que ela tinha ido lá para fazer, que era ser o grande nome, atender aos patrocinadores e tudo mais que a gente sabe que envolve, na verdade, ela prestou um serviço que foi libertador para a sociedade, para o mundo. A gente estava ainda saindo de uma pandemia e ela chegou e falou assim, que sou eu, a Simone Biles, que provavelmente será a única, né? Dificilmente uma atleta vai fazer o que ela fez. Estou falando para vocês que minha cabeça não está boa e que se a minha cabeça não estiver boa, eu não consigo. A Simone traz esse debate em todo esse contexto, esse cenário que a Carol coloca, e eu me lembro, assim, na hora eu me conectei com um momento que eu tenho certeza hoje que eu consigo dar nome para ele, que eu estava com algum problema de saúde mental, claro, mas eu não tinha opção, não tinha escolha. Quando foi? Em 2011. Eu me lembro, eu vejo as fotos, como eu estava magra,
com olheira. E perto do bi, né? Muito perto. Um ano antes Eu, da eu, eu Olimpíada. saí da seleção brasileira um ano depois dessa medalha, muito porque, assim, eu estava extasiada, emocionalmente muito devastada, assim. E eu queria ouvir, porque a coisa sempre teve atrelada a fracasso. E quando a Simone fala sobre isso, eu consigo acessar, cara, a mensagem dela vem diretamente a mim, porque eu consegui dar nome para aquilo que eu senti em 2011. Mas, ao mesmo tempo, eu senti ao meu redor muita gente falando, ela não segurou a pressão, porque ela era o principal nome. E eu falava, gente, mas como assim? E essa ideia, né, é muito estigmatizante. Essa ideia de que a pessoa entra em quadra e ela deixa todo o resto da vida. Isso não existe. Isso não é verdade. Mas, assim, esse foi o discurso durante muito tempo. Não, aqui tu deixa os teus problemas lá, tu deixa de ser quem tu é. Só que isso, tentar fazer isso é tirar a sua identidade, é tirar a sua força. Então, assim, a grande, né, mudança e o que eu acredito é realmente assim, nesse processo de humanizar e os atletas se humanizarem. Porque às vezes é o atleta que faz isso com ele, né? Sim, ele mesmo se estigmatiza, ele mesmo se diz que ele é fraco, ele mesmo não engole o choro e segue, porque eu não posso chorar, porque isso é sinal de fraqueza, porque tem toda uma carga de aprendizagem em torno disso, porque quando a psicologia do esporte começou a entrar nas equipes, isso eu vivo até hoje, né, gente? Assim, é uma ideia do tipo, tu tá aqui para melhorar o rendimento. Não, eu não estou aqui para melhorar o rendimento, estou aqui para cuidar de uma pessoa que, quando estiver bem, olha que legal, ela vai render melhor, porque não tem como se dissociar uma coisa da outra, né? Porque eu acho que isso quebra a ideia de que, né, essa ideia de sangue, suor e lágrimas, né? Assim, é só isso, né? O alto rendimento esportivo é isso, tá? Tu sofre, te mata, termina, né, exaurido, sem nem conseguir pensar em voltar para uma quadra ou para uma piscina. Quantos atletas eu já conheci que saíram da experiência esportiva completamente traumatizados, gente. Traumatizados, assim, de não querer chegar perto, de nunca mais, né, chegar perto de uma piscina. Então, assim, quando o esporte leva uma mensagem, né, que o atleta está ali inteiro, humanizado, e ele consegue uma medalha, e ao mesmo tempo ele está feliz, ele está bem, ele tem, né, cara, isso é muito legal, essa é a conquista, essa é a medalha, né, que realmente eu acho que tem um super impacto, assim, porque a outra é só um monte de metal lá, reciclado, com uma cor bonita, assim, que medalha a gente está buscando, sabe? Mas isso é legal, porque, assim, a gente começou a jogar muito cedo, né, assim, lá em casa, e a Carol, a primeira vez que a gente jogou, ela tinha 15 anos de idade. E aí, no início das nossas carreiras, tiveram momentos assim que, tava com uma dor física mesmo. E aí não dividia. E aí o jogo engasgava, perdíamos e acabava, ela falava, eu tava com muita dor em algum lugar. Eu falei, por que você não dividiu? Porque... E até a gente encontrar esse lugar do assumir a dor, tá tudo bem sentir a dor, seja física, seja emocional. E isso foi uma grande mudança, assim, na carreira. Eu lembro, a minha mãe falava muito para mim, assim, quando você assume que você está com medo, com dor, eu tenho certeza que você vai jogar bem. Agora, quando você joga e está aquecendo, eu vejo você meio assim... Camuflando, eu morro de medo. Agora, Aline, a gente está falando, assim, no seu trabalho, você lida muito com a dor do outro, né? Como você transforma e trabalha a tua dor ao lidar com a dor do outro? Que eu acho que deve ser super difícil, que é uma constante na sua vida, né? Muito. Até porque quando a gente está perto da dor do outro, a gente sente a dor do outro. Então, eu preciso tá muito bem comigo, né? E eu preciso fazer terapia, faço terapia a vida inteira, e faço supervisão, e cuido muito disso, porque eu tô ali sentindo junto, né? Não existe, para mim, essa coisa de neutralidade é um grande engodo. Muitas vezes acontece comigo, assim, de, né, um atleta ou uma pessoa falar, eu nunca esqueci aquilo que tu me falou. E eu não lembro que eu falei aquilo para a pessoa, porque eu tô tão num flow ali naquele momento, e eu disse, poxa, legal o que eu falei, não lembrava que eu tinha falado, Foi né? bom até para mim lembrar agora. Tipo, obrigada, me falem sempre, porque eu acho que é uma coisa de muita entrega mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que me exige muito também. Então, eu tenho que voltar para casa interna, cuidar das minhas emoções, né? Ter os momentos que eu também
desligo para estar bem para o outro, né? Senão é uma grande, né? Então só fica ali de corpo presente. Sim. E esse é um trabalho que exige alma. Sem alma ele não funciona. Fabi, você já passou por muitas transformações na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E às vezes algumas transformações levam a gente para um lugar de solidão também. Você, em algum momento desse, você fez terapia, sentiu que a terapia te ajudou? Eu sou uma dessas privilegiadas, assim. Eu fiz terapia há muito tempo, muito tempo. Eu tô de alta, né, como a gente fala, mas muito por conta da minha terapeuta foi embora para os Estados Unidos e eu nunca mais consegui. Eu quase tinha uma dependência afetiva ali, sabe? Eu não consegui me acostumar mais com outra pessoa, assim, mas depois do nascimento da minha filha, eu senti mais necessidade, assim, de uma busca, especialmente também depois dessa transformação do pós-carreira, né? Eu joguei vôlei profissionalmente 20 anos e a gente não fala muito sobre esse pós, né? Não existe algo muito programado. Então, assim, eu fiz terapia mais de 10 anos na minha vida e me ajudou demais nesses momentos de solidão, nos momentos de dúvida, nos momentos de assumir a minha sexualidade, de falar um pouco de forma mais profunda sobre temas que eu tive que fazer uma construção para tentar entender o que é aquilo, né? No início eu achava que, enfim, eu achava que o que eu fazia era errado, e a terapia me ajudou a colocar as coisas nos seus lugares e a chegar em pontos que eu não acessava muito. Eu não consigo imaginar a minha vida sem essa ajuda. E depois que a minha filha nasceu, Maria está com 5 anos, eu comecei a sentir mais necessidade de voltar a me analisar, sabe? A conversar. A gente precisa falar sobre esses temas de forma muito mais aberta, muito mais direta. Assim, muito mais natural, né? Muito mais natural. Como a Fabi falou, e que eu acho que assim, realmente me entristece que seja privilégio de tão poucos ter acesso a esse tipo de trabalho, né? Para mim isso tinha que ser assim algo massificado, política pública. Que é saúde pública. Isso é saúde, e é saúde geral, porque nada não passa pela nossa mente, pelos nossos afetos. Tudo, gente, tudo, o jeito que a gente se relaciona, quão profundamente a gente se conecta com o outro, quão empaticamente a gente vê o mundo, né? Então assim, isso passa por isso, mas a gente precisa falar disso porque assim, né, as pessoas vão também entendendo que isso não é só para o atleta de ponta, né? Isso é para todas as pessoas, assim, né? O quanto a gente escova os dentes todos os dias, a gente toma banho todos os dias. Será que a gente cuida das nossas emoções todos os dias? Será que a gente se observa todos os dias? Assim, porque isso é um trabalho que não é só uma vez na semana na sessão de terapia. Não é. É em tudo, né? Eu tento 2. Né? É em tudo. É como a gente está se relacionando, né, com as nossas experiências, vamos dizer assim. Só que é isso é uma coisa que ainda é muito nova, apesar de ser muito antiga, porque né, isso é da humanidade, assim, a humanidade só existe porque passa por tudo isso. Falar sobre isso é novo, assumir que e fazer esse exercício de ser quem se é na sociedade é muito corajoso, porque às vezes não dá para tu falar o que tu tá pensando. Porque eu tenho essa recordação também de quando eu comecei a debater minha sexualidade. Olha, quando eu me dou conta que tem alguma coisa, que eu sou diferente desse padrão, eu tinha ali 18 para 19 anos, mas eu assumo minha sexualidade muito para frente. E aí eu costumo dizer que assim, isso foi uma construção do meu pensamento. Primeiro eu precisava ter segurança, eu tinha preocupação com a família, que é uma coisa que a gente foi criado para manter esse padrão. Não, mas você, como assim você gosta de mulher? Como assim? Eu tenho algumas recordações de muito menina. Eu sempre fui rubro-negra, fui apresentada como isso. Tinha um jogador no Flamengo que se chamava Alcindo. Eu jogava bola na rua, né? Eu sou criada no subúrbio do Rio de Janeiro, então jogar bola na rua é algo muito comum. Tinha um jogador, para quem lembra, Alcindo, ele tinha um cabelo comprido. Meus tios, meu irmão, a galera gostava de brincar comigo e eu me lembro que eu sempre fui uma menina de estereótipos masculinos, né? Então eu gostava de jogar bola, dos esportes que em tese eram considerados para meninos, eu era a única no meio deles. E eu tenho uma recordação, isso me marcou profundamente, dos meus primos e tios me chamando de Alcindo, eu devia ter uns 10, 11 anos, e no auge da minha inocência e do desconhecimento, eu achava que eles estavam me chamando de Alcindo porque eu jogava bola bem.
E não era sobre isso. Só que eu me dei conta muito mais tarde. Ali eles já estavam destilando o preconceito e também, assim, eu não acho que era um preconceito, eles queriam me atingir. Era algo que eles replicavam, né? Afinal de contas, eram meus primos. Só que eu só fui me dar conta disso na terapia, conversando sobre isso. Que aquilo me marcou de alguma forma, mas eu não sabia. Foi desconfortável, porque no primeiro momento eu achava que era um elogio e depois eu vi eles rindo, né? Aí eu fui construir esse pensamento muito mais à frente. Então, às vezes, a gente também não sabe que existe um caminho onde alguém nos ajude a construir o que a gente quer, dar nome para aquilo que a gente está sentindo, sabe? Então, eu começo a detectar a questão da minha sexualidade com 18 anos, mas eu vou falar muito abertamente ali perto de 28, 29. Caramba, é muito tempo. Com segurança, com propriedade. Cara, e você não tem noção do alívio que é, assim, cara, por que eu não falei sobre isso antes? Muita gente perguntou. Primeiro que eu sempre fui pouco questionada, e segundo que eu precisei navegar, sabe? Eu precisei ir em busca de estar mais segura. E também eu senti a necessidade de, quando alguém viesse falar, que eu tivesse propriedade, sabe? Para debater, porque eu sabia que a partir dali eu estava falando de mim e estava falando de um monte de gente também, né? Claro. Que é uma maneira da gente viver em comunidade. Então, a terapia me ajudou, e não só. Eu estou falando sobre algo bem pontual, mas saber que é possível que exista um lugar onde você consiga ir ao encontro daquilo que dá nome para o que você sente, assim, sabe? Você acha que ao encarar as nossas dores, os nossos sentimentos, porque a Fabi falou isso anteriormente também, a gente, de alguma forma, consegue nomear, né, reconhecer, e tem uma chance maior de transformar esse sentimento ruim numa coisa boa e seguir para um lugar melhor com a gente mesmo? Sem dúvida. Se eu não acreditasse nisso, eu não faria o que eu faço, assim, né? Porque essa transformação, ela realmente acontece, ela é possível, mas ela é um processo que tem um outro tempo, né? É o tempo psicológico, é um tempo que não tem nada a ver com o tempo cronológico, né? E aí que cada pessoa tem né? E que tem um determinado ritmo que vai ser realmente de cada um. Mas é possível, sim, transformar. A gente não consegue transformar o mundo, as violências, né, as coisas que acontecem lá fora, mas de algum modo a gente se relaciona de forma diferente com isso. E isso é libertador. E aí esses personagens, isso eu percebo muito, né, ao longo da minha experiência, assim, esses personagens, eles vão caindo, sabe? Sai camada, né? Um a um. E aí quando vê a pessoa, ela já ela é muito, né, ela em todos os cenários. E é leve, né? Mais leve. E aí sobra energia, gente, é impressionante, sobra energia, parece que realmente tira e a pessoa flui. Tira, né? aquela mochilinha. Eu amo quando isso acontece, assim, porque... E é engraçado que, né, que muitas vezes parece que é do nada, né? Tipo assim, parece que virou uma chave. Porque a transformação, ela é assim, ela acontece e a pessoa começa a se ver, tipo assim, eu reagi assim, eu fiz aquilo, eu não respondi, eu não fiquei... E aí, só que esse é um processo que, né, que é isso, é uma alquimia, vai ali, vai mudando, e quando vê, ploft, tem outra cor. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Então, é automático as pessoas linkarem, pra onde a Fabi está, ela vai estar rindo. E às vezes isso também era uma defesa, nem sempre esse sorriso dizia sobre estar feliz ou não. E a terapia mais ainda, assim. Falar sobre algumas dores, por exemplo, eu jamais imaginei que fosse tão fácil passar pela dor da sexualidade, de acessar esse lugar onde eu com 17 para 18 anos, achava que isso era... Claro que não. E assim, eu fiquei, por que demorei tanto, cara, para me entender como mulher e como uma mulher gay? Por que a gente demora tanto? E falar sobre isso hoje é motivo de orgulho para mim, sabe? Assim, transformar a dor num sorriso e às vezes transformar aquilo que você tinha de receio em algo que, cara, antes de qualquer coisa, É um orgulho. eu me apresento como uma mulher gay, muito mais antes do que, sei lá, do que as conquistas que eu tive como atleta, que talvez pudesse ser algo, tudo bem, narcísico, mas se eu pudesse falar. Então, assim, transforma também, não só em sorriso, mas em orgulho, cara. Sabe? Potência. Cara, isso aqui eu sou assim, assado, sabe? É como se viesse na bio, assim. Sim. Então, eu acho que também tem um pouco não só do sorriso, que eu acho que talvez seja mais fácil para... Vocês são lindas e todas sorridentes, mas eu acho que também na coisa do
Eu falo isso porque eu tenho orgulho disso aqui. Sim. E em algum momento ele foi dor, ele foi dúvida. E a gente vive, assim, eu acho que hoje a gente pode falar disso aqui, né, gente? Mas há muito pouco tempo a gente sequer podia falar disso, né? E isso é bizarro pensar que realmente há muito pouco tempo a gente não podia falar disso. Então, assim, e eu acho que é muito importante as pessoas não terem vergonha de quem elas são. E isso vale para a sexualidade, isso vale para qualquer coisa. Porque esses personagens todos, na verdade, a emoção central ali é a pessoa ter vergonha de quem ela é. Agora, Fabi, até nesse ponto, né, você vive uma dupla maternidade. Quão importante é a rede de apoio? Porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa ainda, a verdade é essa. Por mais segura e certa de que o que você faz é lindo e o amor de vocês gerou a Maria Luísa e que isso é incrível, o quão importante é essa rede de apoio? Nossa, é fundamental. Eu tenho uma sorte também que a gente tem um grupo de mães, onde a gente tem ali pelo menos 10 mulheres com filho, que a gente conseguiu formar esse grupo de forma prévia. Sempre tem alguém para meter o pé na porta, então teve uma dessas nossas amigas que foi a primeira a ter filho, que foi abrindo o caminho, sabe? Que foi dizendo, cara, isso é possível, a dupla maternidade é mais do que possível, ela já é uma realidade. A gente foi se conectando com outras mulheres, outros pais, né? Famílias diversas e vendo que era possível ter um filho, assim. E depois eu tenho também, acho que a sorte de ter em casa uma pessoa que possa nos ajudar a fazer dessa dupla maternidade, porque nós somos 2 mulheres que trabalham, que criam uma filha, que precisa de... As nossas mães não são tão presentes, que são as mulheres mais velhas e têm alguma limitação física, então a gente precisa da Dadá, que é a nossa... talvez a pessoa mais importante nessa construção de rede de apoio. E, cara, ter outras mulheres que passaram por isso, assim, eu acho que... Você falou da representatividade, Nossa, né? E que sentem as dores, a gente divide as dores que são diferentes, né? A gente tem mulheres e mães pretas que passam por outro tipo de ainda preconceitos mais profundos e que a gente consegue fazer esses recortes e ir dividindo, sabe? As demandas, cara, como é que tá aí na escola? Como é que lidaram com tal tema aí na escola? Como é que eu faço para trazer para cá, na roda dos amiguinhos, né? A Maria estuda numa escola que é super inclusiva. E para minha filha, o que mais assustou ela tá no 3º ano nessa escola, o que mais assustou ela foi... Assustou não, o que foi diferente para ela, isso foi muito curioso, né? Foi que ela tinha uma amiguinha na escola que tinha 2 pais. Mas para ela, assim, 2 Que mães, eu tô louco. super acostumada. 2 mães? Mas o que ela faz com 2 pais? Você quer 2 pais? E aí ela chegou em casa, mãe, você não vai acreditar. Maravilhosa. A Antônia e a Helena, que são as gêmeas, elas têm 2 pais. Então, assim, aí eu falei, cara, que legal, né? Assim, olha que maneiro. Mas, assim, também não dá pra gente achar que o mundo vai ser só essa vai ser a demanda, Não. né? Isso, Fabizinha, assim, você tá falando de uma dor, que é uma dor, Aline, que às vezes é a dor do outro. Como a gente lida com a dor quando ela pega alguém que a gente ama muito? Você falou do momento da sua sexualidade, que a sua mãe era uma questão, né? Você se preocupava como aquilo refletiria na sua mãe. E ela, certamente, como mãe, a maior preocupação deve ter sido, gente, o que ela pode vir a sofrer com isso? Como é que a gente consegue transformar uma dor que bate na gente, mas é que a origem não é nossa? Ela vem de fora, mas quando vem de filho e vem de mãe, eu acho que ela é quase como se viesse de dentro. Como é que a gente consegue transformar essa dor? Não é porque não adianta você ir pra terapia e falar tudo o que aconteceu e tirar minhas camadinhas, porque não, a dor pegou na minha filha. Como é que eu tiro? E aí bate num outro lugar, né? E aí a gente se desespera, é diferente com a nossa dor. Como a gente precisa dar espaço para o outro ser o outro, mesmo que o outro seja o nosso filho. E aceitar a dor do outro, né? Porque é isso, os filhos nos mostram várias coisas que são nossas e várias coisas que estão ali mal resolvidas às vezes. Então, né, é um espelhão, né? O filho está o tempo todo nos colocando de cara ali com as nossas coisas também. Então, assim, essa coisa de conseguir, sem deixar de sentir, e às vezes é isso, é sentar e chorar junto, mas entendendo que a gente não vai poder proteger sempre. E que é proteger de viver, né? Exato, porque quem protege muito aniquila o crescimento do outro. Então a gente não está ajudando, a verdade é essa. Mas assim, às vezes a gente quer realmente colocar numa redoma e proteger de absolutamente tudo. Só que
né? Isso não necessariamente é o melhor para aquela pessoa. Mas sabe uma coisa que eu refleti? Porque alguns gatilhos me geraram para querer voltar para a sala de terapia. Mas um deles, assim, que eu acho que é o mais profundo, é o fato de, em alguns momentos, essa proteção que vocês estão falando, ela ser... É como se alguma coisa que pudesse acontecer de ruim com a minha filha tivesse origem em algo uma consequência do que eu vivi, do que eu escolhi. Por acaso que ela tivesse 2 mães. Então, assim, é claro que na minha sã consciência eu sei que não é sobre isso. Mas, de alguma maneira, a gente acaba achando que algo que a gente fez gere neles o desconforto. Claro. Né? Então, assim, é uma coisa meio... E aí eu estou fazendo um recorte daquilo da minha situação. E é claro que vocês têm aquilo que... Né, as vivências que vocês têm sobre o que vocês imaginam que possa vir a ser algo prejudicial a eles, sabe? Mas é sempre sobre o recorte. Não é consequência, é que... Eu conversei com a Júlia uma vez, a gente já falou muito sobre isso, né? Sim, eu começava com infelizmente, porque eu acho que eu não estou tão avançada na terapia. Eu falava, filha, infelizmente as minhas atitudes vão ter reflexo sobre você, sabe? E ela faz terapia há 6 anos, tem 12, então muito mais analisada que eu já. Ela falou assim, mãe, mas que bom tudo que você fez, porque senão não seria quem eu sou hoje, eu gosto de quem eu sou. E faz com que eu ache que isso é uma escolha, né? Não é sobre ser uma escolha, mas é como se eu me colocasse nesse lugar, porque a gente já passou, óbvio. Às vezes ele é velado e às vezes ele é escancarado, tá ali. E aí você começa a achar, cara, mas a gente escolheu ter filho, isso a gente escolheu. Então, se a gente escolheu... Isso é amor. Isso é o resto a gente né? A gente é isso. Mas assim, eu tô tentando trazer um pouco desse relato, porque é isso. Não é que a gente, às vezes, queira proteger. É que, às vezes, a gente acha que a culpa é nossa, né? De alguma coisa. Mas isso é muito central, acho que na experiência feminina, em geral, tá? E em grupos minorizados, sobretudo, gente. A gente vai ouvir muito menos homens falando sobre essa culpa. Muito menos, né? Porque isso vem de um lugar de que a gente sempre acha que a gente que produz os problemas, né? E que tudo é culpa nossa. Então, assim... E a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu que a gente é a causa. E às vezes é importante relativizar e tomar um espaço do tipo assim, né? Não, isso não é uma escolha. Né? Isso é a tua essência, entende? Isso é parte de quem tu é, né? Que, claro, vai estar na tua família e na tua filha, né? O grande problema são os outros, porque realmente são preconceituosos. E isso também está no meio do esporte, né? E essa coisa. Eu vejo muito que os atletas, quem viveu a realidade do esporte, é muito mais autocrítico do que o resto das pessoas. A gente abriu falando do Caligares, né? Falando sobre a importância de a gente sentir a dor, aceitar a dor. A dor nem sempre a gente consegue transformá-la, depende da dor. A nossa dor nem sempre ela é só nossa, né? Muitas vezes está no outro e a gente puxa ela também. Mas a dor sempre traz repertório. Aí, retomando ao Caligares, assim, mais do que uma vida feliz, porque é uma baita utopia, uma loucura a gente desejar isso de alguma forma, ter uma vida interessante, aí a dor, ela é importante como repertório. Porque ela, na verdade, ela não é possível viver uma vida inteira sem dor alguma, gente. Não é possível, né? E repertório para rebater a dor é um repertório menos interessante. O repertório que a gente constrói quando a gente abraça a dor, atravessa a dor, nos torna mais profundos, nos torna mais próximos da gente mesmo, nos torna melhores com os outros, a gente se conecta mais, a gente enxerga o mundo de uma outra forma, né? Então, tudo é repertório, mas depende de qual que a gente quer no final do dia. É tão legal abrir com essa frase e com a história de transformar tudo isso em algo interessante. Eu acho que a palavra repertório e tornar a vida interessante acho que são as palavras que eu tiro daqui de hoje, assim, desse papo tão profundo que a gente teve. Queria agradecer demais vocês duas pela troca e Carol por estar comigo nessa. Que bom a gente poder falar de transformador. Realmente muda tudo. Valeu. Obrigada, meninas. Obrigada. Te encontrar de novo de outro jeito, né? Agora, que é mais legal do que naquela formalidade. Então, não posso muito falar mais interessante. Obrigada. Peraí, que dá pra sujar a roupa. Cara, é azul, eu ia falar vermelho e preto. Não, tá bem.